Oi, tá voando. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo joinha? Então, vamos lá, vamos fechar o nosso bloco de exercícios aí referente à unidade 1, né? E ficou pendente a correção de algumas páginas que eu passei, deixei como dever, e também alguns exercícios que eu vou passar para vocês hoje. Exatamente para a gente poder fixar bastante para a gente encerrar essa unidade 1 e entrar na unidade 2, ok? Então vamos lá, vamos dar andamento aqui. Ó, como eu falei para vocês, a correção vai ser dessa página 27, e exercícios extras. Então, peguem a apostila ou o próprio caderno, de repente, se você tenha feito no caderno, o lápis, e vamos prestar bem atenção. Então, vamos começar aqui, vamos para a leitura do texto, né? Que diz assim: identifique e sublinhe o emprego da antítese nos seguintes versos. Vamos lembrar, então, o que é a antítese que nós vimos na aula passada? Então, a antítese é... Deixa eu ligar aqui. A antítese é aquela figura de linguagem que dá uma ideia de oposição, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que nós trabalhamos com a personificação, que também consta como prosopopeia, que é uma figura de linguagem, e trabalhamos na aula passada a antítese, né? Ambas figuras de linguagem trabalhadas nesse capítulo. A antítese é aquela ideia de oposição. Então, vamos ler o texto, que fala assim: nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Deixa agora eu pegar a caneta. Aqui ele fala, né? Identifique e sublinhe o emprego da antítese. Então, vamos procurar nesses versos aqui, aonde se encontra a oposição. Vamos para o primeiro verso. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Segundo verso. Depois da luz se segue noite escura. Olha aqui, ó. Olha que interessante, né? Não dura mais que um dia. E aí ele fala, né, que depois da luz se segue a noite escura. Aí eu pergunto para vocês, como é que vai ser, né? Vai durar mais que um dia se a luz vai seguir a noite? Então aqui eu tenho essa oposição de dia e noite. Olha a outra aqui, ó. Depois da luz se segue a noite escura. Ó, luz escura, né? Continuando. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Então, a tristeza e a alegria, né? Coisas contínuas. Então, ele supõe essas duas coisas, tristezas e alegria. Então, nós encontramos três pares, né, de antítese aí: dia e noite, luz e escura, tristeza e alegria. Ok? Vamos lá. O nosso gabarito aqui, como eu disse, ó, dia e noite, luz escura e tristezas e alegria. Agora tem um outro poemazinho. Ele fala assim: alô, liberdade, levante, lava o rosto. Fique em pé como é. Liberdade. Ah, dona Liberdade, vou ter que requentar o teu café. Então, vamos ver o que ele está pedindo. Ele fala assim: identifique e contorne o emprego da personificação. Então, vamos voltar lá. Aqui, vamos ver onde é que tem a personificação aqui. Ó, alô, Liberdade, levante, lava o rosto, fique em pé. Como é Liberdade? Ah, dona Liberdade, vou ter que requentar o teu café. E aí? Ó, tudo isso aqui, ó, se fala da liberdade, ó. Ó, tá vendo? Alô, liberdade, ó. Levante. Tá vendo? Vamos sublinhar a liberdade só pra gente saber que se trata dela, né? Se trata da liberdade. Aí ele fala: levante, lava o rosto. Tá vendo? Então eu pergunto para você:
Quem é que vai levantar? Quem é que vai lavar o rosto? Não é a liberdade? Sim ou não? Sim, né? Então, quando eu falo que lavar o rosto e levantar, não é uma, são expressões, né, dadas a seres humanos? Sim, né? São o que a gente fala, são ações, né? Ações realizadas pelo ser humano. Então, são ações realizadas pelo ser humano. E aqui a gente está falando da liberdade, né? Que não é um ser humano. O que eu tenho aqui? Uma personificação, uma prosopopeia. Então, achamos, né? Na B. Quem realiza as ações expressas nesses versos? Essa ação normalmente é realizada por quem? Então, olha só. Quem realiza as ações expressa nos versos. Que versos? Nessa aqui, né? Alô, liberdade, levanta, lava o rosto, fica em pé. Como é liberdade? Ah, dona liberdade, vou ter que requentar o teu café. Quem faz ação, então? A liberdade, né? A gente viu aqui. Então, aqui, que realização dos versos, a liberdade. Essa ação normalmente é realizada por quem? Bem, que ações? Essas que a gente acabou de falar, né? Levantar, lavar o rosto, e aí? Geralmente quem faz? Quem realiza? O ser humano. Por isso que ela é uma personificação, ok? Muito fácil, né? Essa aqui foi uma das mais fáceis. Ali nosso gabarito, ó. O emprego lá da personificação se refere à liberdade, na qual ele fala levante e lava o rosto. Aí na B, quem é que realiza a ação desses versos? A liberdade. E quem geralmente faz a ação, né? A ação é realizada normalmente pelo ser humano. Muito bom. Então, fechamos, né? Aí, nossos exercícios da apostila foram fechados. E aí eu coloquei para vocês, para a gente poder, na verdade, fazer o quê, né? Exercitar. A gente precisa exercitar tudo que a gente viu desde a primeira aula, que é referente a essa unidade 1. Fala sobre o soneto, sobre o poema. Aí eu coloquei para vocês alguns exercícios aqui, exatamente para a gente fixar um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos trabalhar aqui, quando diz assim, tá? Vamos ler o poema. Leia este poema escrito por Patativa do Assar. Cresci entre os campos belos de minha adorada serra, compondo versos singelos brotados na própria terra, inspirados nos primores, nos campos com suas flores, de variados formatos. Desculpa. Que para mim são obras-primas, sem nunca invejar as rimas dos poetas literatos. Desculpa, pessoal. Vamos lá. O poema lido tem a finalidade de... Então, ele pede aqui, né, a finalidade do poema. Vamos ler as opções? A finalidade do poema, né, que a gente acabou de ler, é contar uma história de vida, é caracterizar a serra onde vivia o poeta, é destacar a importância da criação de versos, ou é criticar a obra dos poetas literatos? Então, vamos lá. Ó. É contar a história, é caracterizar a serra onde vive o poeta, é destacar a importância da criação ou criticar a obra dos poetas? Ó, cresci entre os campos belos de minha adorada serra, compondo versos singelos, brotados da própria terra, inspirados nos primores, nos campos com suas flores, de variados formatos, que para mim são obras-primas, sem nunca invejar as rimas dos poetas literatos. Então ele está compondo, né, através da sua história. Ele conta que ele cresceu, né, nos mais belos campos, aonde é, ó, ele fala aqui, ó, na adorada serra, né, onde ele cresceu. E aí ele compôs lá vários versos onde brota a terra, inspirados nos primores dos campos, né? E aí ele fala que para mim são obras-primas, sem nunca invejar as rimas dos poetas. Então, para ele são os melhores e ele não inveja os outros poetas literários, né? Então, qual seria a nossa opção? Qual é a finalidade? Contar a história de vida, né, pessoal? Ó, ele não quer caracterizar a serra, em momento nenhum aqui ele caracteriza o lugar que ele morou, né? Ele apenas cita onde ele morou, perfeito? Então, a B a gente já eliminaria.
Aí a Ceile fala assim, destacar a importância da criação de versos. Na verdade, ele fala que ele criou, né? Fez várias criações lá que ele fala, né? Que para mim são as obras-primas dele. Mas em momento nenhum ele faz que é para destacar essa importância. Ele cita que ele fez e que para ele são os melhores do mundo, né? Na D, criticar a obra dos poetas em momento nenhum, pelo contrário, né? Ele não inveja esses poetas. Ali, ó, resposta, opção A. Aqui é o poema novamente, vamos ver o que pede na segunda questão. Fala assim, em todos os versos, nota-se a marca da primeira pessoa, exceto, olha só, isso é importante, essa palavra aqui, ó, vocês destacaram ela aí, né? Então, eu quero aqui não é, perfeito? Todos os versos notam a marca dessa primeira pessoa. Perfeito? Todos eles. Menos um. Quais serão? Vamos lá. Cresci entre... Eu vou marcando aqui, tá? Cresci entre os Campos Belos. Tá aqui. Cresci entre os Campos Belos. O outro. De minha adorada serra. De minha adorada serra. Brotados da própria terra. Aí pulou, veio para cá, hein? E por último, que para mim são obras-primas. Gente, só de ler eu já até sei, né? Espero que vocês também. Então, olha só, dentro desses versos aqui que a gente destacou no poema, qual é o único que não está, que não marca essa primeira pessoa, né? Então, vamos lá. Cresci entre os Campos Belos. Tem a primeira pessoa aí? Sim, né? Ó, eu cresci, ele. Então, aqui tá certo. De minha adorada serra. De quem é a adorada serra? Não é dele? Então, primeira pessoa. Compondo versos singelos brotados da própria terra. E aqui, está tratando da primeira pessoa, brotados da própria terra? Tem alguma marca aqui? Não. Achei a minha resposta. Que, para mim, são obras-primas. Que, para mim, marca aqui também de primeira pessoa. Então, essa aqui, brotados da própria terra. Que é a resposta C de casa. Muito bem, ó. Certinho. Vocês estão muito inteligentes. Vamos para o próximo. Continua o mesmo poema. Registra-se um traço da linguagem informal. Bem, agora a importância é relembrar, né, essa linguagem informal. O que é mesmo, professora? Eu não estou lembrado de que é uma linguagem informal. Então, a linguagem informal, né, é aquela linguagem que foge da nossa norma padrão, da nossa norma culta, ok? Então, vamos ver qual é aí da linguagem informal. Lembrando que a gente tem duas, né? A formal, que é a nossa norma culta, e nós temos essa informal. Aqui, compondo-se versos singelos. Vamos ver onde está lá? Compondo os versos singelos. Está aqui, compondo versos singelos. Inspirados nos primores. Está aqui embaixo. Inspirados nos primores. De variados formatos. E a última, que para mim são obras-primas. Já até achei também. Olha aqui, vamos lendo aqui, Cresci entre os campos belos de minha dourada serra, compondo versos singelos. Tem algo aqui que foge da norma culta? Não. Então, aqui nós temos a norma culta. Brotados da própria terra, inspirados nos primores. E aqui, inspirados nos primores? Não, né? Até usa os primores, uma palavra bem bonita. Nos campos com suas flores de variados formatos. E aqui? Também não, né? Vários formatos, não tem nada aí que fuja da norma padrão. Que, para mim, são obras-primas. Só sobrou essa. Por que seria essa aqui a nossa resposta? Por que é ela? Pra não existe, pessoal. Nós falamos o pra, né? Na nossa linguagem oral.
Mas na linguagem formal, na linguagem culta, isso aqui, ó, não existe. E o que que é, ó? Para, né? Esse é o correto. Isso é o que deveria estar. Ah, professora, mas nós falamos, sim, uma marca de oralidade, ok? Marca de oralidade está dentro da linguagem informal e não dentro da nossa norma culta e não dentro da nossa norma padrão. Por isso que a resposta é essa aí, ok? Perfeito? Então, vamos partir. D de dado, muito bem. Então, aqui nós temos outro poema. Vamos ler, então. Penso e passo. Quando penso que uma palavra pode mudar tudo, não fico mudo. Mudo. Quando penso que um passo descobre o mundo, não paro. Passo. E assim que passo e mudo, um novo mundo nasce na palavra que penso. Eita, que lindo, arrebentou. Vamos ler aí, vamos ver o que está pedindo. Ó. A palavra mudo aparece 2 vezes na primeira estrofe. Ó, a palavra mudo, né? 2 vezes na primeira estrofe. Aponte o sentido dela no quarto e no quinto versos. Então, vamos primeiro ver o sentido dela no quarto, tá bom? 1, 2, 3, 4. Lembrando, ó, verso 1, 2, 3, 4. E aqui é o quinto. Perfeito? Então, vamos lá, ó. Quando penso que uma palavra pode mudar tudo, não fico mudo. Então, não fico mudo é que ele não fica calado. Perfeito? Aqui, ó. Aqui nós temos as opções. Não transformar, deficiência na fala ou calado. Né? Eu não posso dizer que uma palavra pode mudar, deficiência na fala. Uma palavra pode mudar, transformar. Não, né? Na verdade, ele não fica calado. Eu passei demais. Então, a gente já eliminou o transformar e a gente eliminou a deficiência na fala. Então, é esse aqui, né? Calado. Então, no quinto verso. Então, não fico mudo, ou seja, não fico calado. Mudo. Então, se ele fica calado, esse mudo, ele é de transformar ou de silencioso? Muito bem, quem disse que é de transformar, né? Ó, ele fala assim: quando penso que uma palavra pode mudar tudo, não fico mudo, quer dizer, não fico quieto, não fico calado. Mudo, ele vai lá e transforma, ele vai lá e muda. Perfeito? Então, nossa resposta, D de dado. Essa foi fácil também, né? Vamos para a próxima. O texto é o mesmo. Diz assim: assinale o que significa para o poeta passo no 10º verso. As opções, então, vamos lá, no 10º verso, a palavra passo. E as opções que ele me dá, ó, passo, andar, ultrapassar, passagem ou espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é esse passo aqui que ele quer. É isso aqui que a gente está procurando. Então, vamos lá. Quando penso que um passo descobre o mundo, não paro, eu passo. Então, quando ele fala que ele passa. Olha aqui, ó. Anda. Está na ideia de andar? Descobre o mundo, não paro. Ando? Não, né? Ultrapasso? Quando penso que um passo descobre o mundo, não paro. Eu faço o quê? Ultrapasso, né? Então, esse passo tem o significado de ultrapassar. Passagem e espaço, gente, nem dá, né? Descobre o mundo, não paro, passagem, não para o espaço. Poderia até confundir com andar, mas com passagem e espaço, não. Então, a nossa resposta, B de bola. Essa eu acho que foi bem fácil. Ó, o texto novamente, vamos agora à próxima pergunta. Marque a opção que melhor caracteriza o eu lírico desse poema.
Paranã. Então, vamos lá. Eu lírico. Ele caracteriza, vamos lá. Ele é revoltado? Ele é revolucionário? Ele não é um ser acomodado diante do mundo? Ele não tem mais esperança? Vamos ver o que melhor caracteriza ele? Vamos lá. Ele diz assim: quando penso que uma palavra pode mudar tudo, não fico mudo. Mudo. Então, ele transforma, né? Ele age. Quando penso que um passo descobre o mundo, não paro, passo, ou seja, ele ultrapassa, né? E assim que passo e mudo, um novo mundo nasce na palavra que penso. Então, olha só, ele é revoltado? Não, né? Ah, professor, ele é meio revolucionário, mas assim, não é revolucionário, vamos entender, né? Ele não é um ser acomodado diante do mundo? Isso aí, ele não é acomodado. Não, quando ele fala aqui, ó, que quando ele pensa que uma palavra pode mudar tudo, ele não fica mudo, ele vai lá e muda. Ou seja, ele é uma pessoa que está sempre agindo. A mesma coisa aqui, quando penso que um passo descobre o mundo, ele não para, ele vai lá e passa. Por isso que eu não posso dizer que ele é revolucionário, ele é só uma pessoa que vai e faz, né? Que ele não está ali, ele é assim para sempre, é assim que vai ficar para sempre. Não, ele vai lá e bota a mão na massa. É o que ele fala aqui, ó, um novo mundo nasce na palavra que pensa. Então, conforme ele age, né, as coisas vão mudando. Então, por isso que ele não é uma pessoa acomodada. É por isso que eu não posso dizer que ele é revolucionário, né? Ele não tem mais esperança, pelo contrário, né? Isso aqui é pelo contrário. Então, a A e a D são totalmente errados. E no caso da B, ele não é revolucionário, ele é uma pessoa ágil, uma pessoa que vai lá, bota a mão da massa e faz. Ok? Olha ali, ó, ser de casa, muito bem, perfeito. O poema novamente, vamos à pergunta. Aponte a ideia que os versos e assim que, vamos procurar, o e assim que, onde está o assim que? Mundo. Aqui, tá aqui. E assim que. Passo e mudo. Então, as duas, né? Os dois versos sequenciais. Vamos ver o que ele quer. Estabelece com os dois últimos versos. Então, qual é a ideia desses versos com os dois últimos? Ó, é de causa, de tempo, de consequência ou de condição. Opa! Vamos lá! E assim que passo e mudo, um novo mundo nasce na palavra que penso. Então, eu posso dizer que é uma ideia de causa? Aqui dá uma ideia de causa? Não, né? Ó, e assim que passo e mudo, um novo mundo nasce. Na palavra que pensa, no momento não fala de causa, né? Fala de quê? Ó, e assim que passo e mudo, um novo mundo nasce. Uma ideia de tempo. Muito bem, uma ideia de tempo. Porque não é causa e não é consequência, ó. E assim que passa e muda, um novo mundo nasce. No momento não está falando de consequência, né? Então não é nem causa nem consequência, principalmente condição. Não tem uma condição aí em momento nenhum. Tempo mesmo. Esse aqui não tinha nem como ter dúvida. Muito bom, né? Eu também gostei. Então, por isso, nós vamos. Eita, rabisquei. Professora, o que você está fazendo com a tela? Nem eu sei mais. Vou apagar. Apaga. Calma aí, eu vou apagar, gente. Apagar as anotações, apaguei, viu? É que eu fui para abrir a câmera. Aí eu vi com o lápis, tchum, rabisquei tudo. Mas tudo bem. Então, finalizamos, né? Eu acho que deu para vocês estudarem mais um pouquinho as ideias do poema, fazer interpretação de poema, que é muito importante também. E aí, quando eu voltar, eu volto já com a unidade 2, com o capítulo 2. Se por um acaso você teve alguma dificuldade em relembrar a personificação, em relembrar a antítese, caramba, o que é o soneto, o que é o poema, o eu lírico, a professora falou do eu lírico também. E aí você retoma os vídeos anteriores, tá bom? Principalmente para aqueles alunos que não assistiram desde o início, que pegaram as videoaulas aí já em meio caminho, tá bom? Meio caminho andado. Então, retoma aí algumas aulas para poder não ficar confuso, até porque daqui a pouco a gente tem aí a nossa avaliação, né? E aí não ficar nada perdido. Ok? Então, ó,
Um beijo, fique com Deus e me aguarde que eu volto na unidade 2 com coisas novas, tá bom? Então, tchau, pessoal. Fique com Deus, tá?